Com cancelamentos de festas e eventos em geral por conta da pandemia do novo coronavírus, as flores que antes eram usadas na decoração perderam seus principais compradores. Em todo o país, o prejuízo chegou a mais de R$ 1 bilhão e mais de 80% da produção foi para o lixo. No estado do Rio, essa perda chegou a R$ 100 milhões. Para conter os impactos dessa crise no setor de flores, instituições e produtores se uniram na busca por soluções e alternativas capazes de incentivar e estimular o consumo em todo o estado. No Rio em Foco, que começa agora, vamos descobrir quais são essas iniciativas e como os produtores continuaram trabalhando de forma segura, respeitando o distanciamento social e as medidas sanitárias no combate à Covid-19. Vem com a gente. A suspensão de eventos, comemorações e cerimônias, segmentos que mais consomem flores de corte, foi um dos principais fatores que contribuiu para a crise no setor de flores. Para falar sobre as medidas e ações adotadas para minimizar esses impactos, eu converso com o técnico local da Emater Rio, no município de Nova Friburgo, o engenheiro agrônomo Martinho Belo, e a pesquisadora da Embrapa Agrobiologia, Adriana Maria de Aquino. Oi, Martinho. Oi, Adriana, tudo bem? Boa Oi, tudo tarde, bem? tudo ótimo, Geisa. A gente já fez alguns programas aqui Rio em Foco falando sobre o setor de flores e o estado do Rio é o segundo maior produtor de flores de corte do país, né? Sendo que a região de Nova Friburgo tem uma concentração, 60% dessa produção sai do município de Nova Friburgo. E com a chegada da pandemia, a gente conversando recentemente numa das câmaras do fórum, foi relatado, né, a crise que ocorreu e, enfim, o impacto que gerou imediato para vocês aí. Eu queria, Martinho, que você contasse aqui para os nossos telespectadores como é que foi esse processo, como é que foi a chegada dessas medidas de isolamento social e como é que vocês começaram a se organizar, o quadro, né, que vocês enfrentaram aí em Nova Friburgo. Boa tarde, Geisa, boa tarde a todos os telespectadores do Rio em Foco. Inicialmente é um prazer estar novamente aí com vocês, podendo compartilhar um pouco do que é a realidade do setor primário da nossa economia fluminense. Pois bem, o que acontece? Meados de março, né, efetivamente, foi determinada a quarentena, né? E nesse momento, realmente foi uma coisa assim foi um impacto, na verdade, porque da noite para o dia, e quase que foi assim mesmo, você viu que o mercado de flores simplesmente paralisou. Porque quando você, de uma medida, você proíbe festividades, festa de casamento, 15 anos, aniversários diversos, que são, na verdade, os grandes consumidores das flores de corte do nosso estado, você acabou ali, naquele momento, com cerca de 80% a 85% do consumo de flores no nosso estado. Então, você imagina, sem nenhuma preparação, os produtores da noite para o dia tiveram que jogar fora, literalmente, a produção, porque a produção de flores é quase como uma indústria, porque você faz a programação semanal para que você tenha flor durante o ano inteiro. E nesse ato de comércio, essas flores não tinham destino, e muitas delas foram para o lixo, infelizmente. Então, foi esse o primeiro impacto, tipo assim, como é que nós íamos fazer, o que os produtores iam fazer, realmente houve uma certa, até entre aspas, um pouco de pânico do que podia ser feito, e qual seria o futuro dessa floricultura nossa e dos produtores de flores. Bem, esse foi o primeiro momento, né, meados de março, e aí buscando soluções, não somente aqui a nível Estado do Rio, mas a nível Brasil, o Ibraflor trabalhando fortemente junto ao governo federal, o governo estadual também, através das instituições, Emater, Pesagro, e principalmente no programa Florescer, que nós somos privilegiados que na União, no país, só nós, Estado do Rio, tem um programa de fomento à floricultura. Então, houve, desde aquele primeiro momento, um pensamento do que podia efetivamente ser feito. Haja visto que não tínhamos mais mercado para festividades. O mercado ficou reduzido basicamente
a funerárias, que a gente sabe muito bem, que também é muito restrito devido aos falecimentos, aos enterros serem limitados a poucas pessoas e até a utilização de flores também foi muito, caiu de sobremaneira. Então, a gente começou a pensar em alguma solução. E a primeira solução, o primeiro norte que nós conseguimos visualizar foi o Dia das Mães. O Dia das Mães basicamente é o Natal da floricultura. É a data que se mais consome flores no país. E aí a gente conseguiu ver mais à frente, isso era meados de março, então abril teria o Dia das Mães, e a gente teria que efetivamente fazer alguma ação que minimamente conseguíssemos, não digo resolver o problema, porque você, de uma hora para outra, tem 80%, quase 90% do mercado subtraído, você não consegue resolver num dia pontual como o Dia das Mães. Mas foi um alento naquele momento, ou seja, nós vamos fazer uma campanha direcionada ao Dia das Mães para que o povo, para que o público começasse a consumir mais flores. E assim foi feito uma ação, né, que se quiser eu posso até detalhar agora, não sei se você vai perguntar mais à frente. Me conta daqui a pouco. Uma das coisas importantes, né, é justamente esse diálogo e o trabalho conjunto de várias instituições que compõem que dão suporte a esse programa Florescer e aí desenvolvem também seus projetos. Uma das coisas que você falou, que eu acho importante ressaltar, né, já existe uma encomenda feita, você já tem uma ideia de quanto vocês vão precisar de produção distribuída ao longo do ano. Então, imagino que uma interrupção como essa, que aconteceu na pandemia, que foi de repente, abruptamente, deve ter gerado aí consequências muito graves. Mas você já apontou uma coisa muito interessante, que foi justamente a criação de uma oportunidade vislumbrada em conjunto, que foi o Dia das Mães. Eu queria que a Adriana contasse um pouquinho para a gente também como é que funcionou esse processo de articulação, como é que esse diálogo, que já acontecia, de certa forma, no dia a dia, se intensificou nesse primeiro momento de crise, né? Como vamos resolver esse tema? E como é que vocês também da Embrapa atuaram em conjunto com o Estado? Então, esse movimento todo para a gente, a nível de Embrapa, começou muito a nível individual, né? Por exemplo, eu e uma colega, uma amiga minha lá da Fazenda Rio Grande, agricultora, a gente se incomodou muito com a situação, né? E aí a gente criou um grupo chamado Eu Quero Ajudar. E aí a gente reduziu 30 pessoas nesse grupo. E esse grupo tinham pessoas assim da Universidade Federal do Rio, tinham pessoas da Embrapa, de várias unidades da Embrapa, Embrapa Solos, Embrapa Agroindústria de Alimentos, Embrapa Agrobiologia, Embrapa Cocais lá no Maranhão, Embrapa Tabuleiros Costeiro lá do Sergipe, sabe, gente, tudo quanto é lugar. E aí também aqui de Friburgo, né, tinha pai, tinha várias pessoas também, tudo colaborando, né. E aí a gente conseguiu arrecadar um recurso que a gente pudesse dar cesta básica para eles, né. Então nós demos cesta básica para 30 pessoas, demos também máscaras e também álcool gel, né. Só que isso aí como o pessoal da CEF sempre falou para mim. Isso aí é você dar o peixe, não é dar o anzol, né? Entendeu? E aí surgiu um outro projeto a partir disso aí, né? Que foi bem bacana, chamado Florescer, né? Porque a ideia era que os agricultores de Vargem Alta eles se agregassem valor à sua produção, no sentido que eles pudessem estar promovendo a venda dos seus produtos online, entendeu? Aí surgiu as floristas de amparo. As floristas de amparo foi fundamental nesse processo, por quê? Elas, então, se reuniram. Então, hoje, como é que está funcionando lá? Elas têm 12 pessoas que elas pegaram, assim, da sociedade, que estavam meio à margem, porque perderam seus empregos por causa da pandemia, e aí eles absorvem essas flores lá de Vargem Alta, fazem buquês, e aí tem assinaturas mensais, semanais, assinaturas que você pode fazer assinatura a nível individual, a nível de comércio, tem várias possibilidades, sabe? E aí a gente teve também uma pessoa muito interessante que treinou essas floristas e elas são capazes hoje de fazer seus buquês. Agora, essa logística de entrega também teve que ser trabalhada para que as flores chegassem aos consumidores. Isso, para a construção dessa logística, houve também uma coordenação de esforços das instituições, uma participação ajudando a dar estrutura a esse processo? Na verdade, foi uma verdadeira aventura. O que acontece? Imagina só
você tem os produtores, imagina, eles produzem assim dúzias e dúzias, milhões de dúzias de rosa, milhões de maços de crisântemo, eles pegam aqueles produtos, colocam no caminhão e levam para o CADEG. No CADEG vem o decorador, vem o cliente, pega e consome aquilo. E o que acontece? No Dia das Mães, como a Adriana está falando, o que se tem que vender? Não se vende um maço de dúzias de rosa, até pode um maço, mas um maço de 5 dúzias, ou crisântemo. Não se faz isso. Você faz um arranjo. Pois bem, o produtor, ele não tem essa capacitação. E aí, realmente, foi bastante interessante o Vamos Florir, do Amparo, porque deu essa capacitação a algumas mulheres e elas trabalharam essas flores e houve uma distribuição. A ACIANF foi fundamental nesse processo, a Associação Comercial Industrial de Nova Friburgo, na distribuição. Depois eu conto um pouco antes do evento em si, da distribuição e comercialização, que houve uma campanha antes a essa. Mas, enfim, na comercialização em si, nós tivemos que, basicamente, trabalhar a capacitação intensa com algumas mulheres de produtores para fazer o buquê. E você imagina só, a Secretaria de Estado de Agricultura disponibilizou um canal para o estado todo, jogadoras do time de vôlei da seleção brasileira fazendo divulgação. Aquilo foi uma verdadeira loucura. Você sabe o que é uma loucura? De ligar um atrás do outro, e o produtor, tadinho do produtor, ele estava lá sozinho, e aí depois entrou a Cianf apoiando, porque nós vendemos uns 500 buquês nesse processo. Poderíamos vender 5 vezes mais se tivéssemos estrutura de call center. E aí que nós percebemos que o produtor realmente... Aí é um desafio nosso. O que nós precisamos? Exatamente tirar o produtor do que só produz, tira e bota no caminhão e leva para o CADEG, daquele produtor que vai gerenciar e vai entrar no e-commerce, por exemplo, que nós vamos falar mais à frente. Então, essa foi a grande aventura. A Emater entrou, eu entrei no meio do processo, os colegas da Emater entraram no meio do processo exatamente para tentar viabilizar isso, porque uma coisa é você fazer o arranjo, fazer o pedido e fechar, e outra coisa é chegar no Rio e fazer a distribuição, num período curto, com Covid, com risco de lockdown no Rio. Foi uma verdadeira loucura. A gente estava na quinta-feira montando os arranjos, fazendo os roteiros, quando a presidente da Emater me liga: Martim, pode ter lockdown na sexta. Vocês têm que antecipar isso. Foi uma loucura. A gente falou assim, não, vamos trabalhar para entrega no sábado. E a gente conseguiu, graças a Deus, não houve lockdown, a gente conseguiu entregar. Teve alguns problemas pontuais, natural, com a quantidade de pedidos, mais de 300 clientes que nós conseguimos atender, mas foi uma experiência assim, muito valorosa. E a gente tira dessa experiência a necessidade de nós nos capacitarmos, nós, falando eu como produtor, se fosse o caso, né, para a gente conseguir vencer e conseguir atender, porque no Dia das Mães, isso não foi só no estado do Rio de Janeiro, não, foi no Brasil inteiro. Nunca se comprou tanta flor como no Dia das Mães, aos últimos Dias das Mães. Porque a gente sentiu também que aquela contingência, aquela questão da quarentena, aquele contexto da Covid proporcionou uma sensibilidade tamanha que teve casos que eu tive que recusar o pedido, a mulher quase me bateu, porque eu não tinha condição de entregar. Mas você vai ter que entregar isso para minha mãe, para minha irmã, mas eu não tenho condição. E a gente tentou da melhor forma possível, mas foi um sucesso. Mas esse sucesso diagnosticou que nós precisamos evoluir muito em gestão, muito em e-commerce e muita outra realidade que não é a realidade de outrora do produtor. Abriu, na verdade, né, para um novo contexto. A gente viu que a tecnologia entrou em vários setores, e vocês estão relatando o que aconteceu no setor de flores, mas como um encurtador de processo, né? E de uma hora para outra, produtores que simplesmente iam lá, cortavam suas flores para entregar para alguém, continuar esse processo, dar continuidade, tiveram que voltar e pensar na logística completa, né? Desde da produção até a entrega, e de todo esse trabalho que gerou. Mas é exatamente sobre isso que a gente está querendo abordar e trazer esses relatos para o Rio em Foco,
para mostrar também quais são as oportunidades de aprendizado e de potenciais que a gente está conseguindo identificar a partir da pandemia. A gente vai fazer um rápido intervalo e eu vou voltar daqui a pouco, então fica aí para conhecer com a gente um pouco desses desafios no Rio em Foco. Aqui política e economia caminham juntas. Além de tentar reduzir as perdas de produção de flores no estado do Rio durante a quarentena, outro desafio foi a segurança dos produtores para lidar com os clientes sem correr risco de contaminação com o novo coronavírus. A partir disso, foi lançada uma campanha com dicas, orientações e cuidados para evitar a Covid-19. Na entrevista a seguir, a analista em transferência tecnológica da Embrapa Solos, Cláudia Delaia, fala sobre a principal proposta desse material. Vamos ver. O governo e as organizações aqui municipais já estavam orientando os produtores, né, os distribuidores, quanto às práticas, né, higiênicas e de prevenção contra o Covid. Mas a gente estava percebendo que a gente precisava ter uma orientação um pouco mais direcionada ao dia a dia do produtor, né? Por mais que a gente tenha todo o cuidado, era uma situação muito diferente para todo mundo. E aí, em função disso, a Embrapa, a Emater, inclusive as organizações aqui da região estavam se mobilizando, sindicatos, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural daqui da região, Associação de Produtores, Mulheres Produtoras, justamente assim, vendo a necessidade de se reorganizar e de buscar o apoio do Estado também para que não houvesse uma quebra tão forte, né? Na parte de produção, perda de produção mesmo. Isso independe do segmento, né? A nossa ideia, né, foi justamente assim, ter uma cartilha o mais abrangente possível, né? Porque aqui na região a gente tem não só a parte de hortifruti grangeiros, mas nós temos, por exemplo, a parte de flores, né, que é um outro segmento que também foi muito impactado, para que os produtores soubessem como se portar, por exemplo, no dia a dia para lidar com as pessoas que trabalhavam com eles, na limpeza das ferramentas, né? Quando iria receber produtor, por exemplo, outros produtores ou representantes, que vem uma série de embalagens, e se sabe que para cada tipo de material tem um tempo, né? Para poder realmente ter segurança de manuseio. Vai sair agora, a gente está finalizando, justamente uma cartilha mais aprofundada, né? Porque a gente fez um primeiro lançamento que foi divulgado e agora a gente está trabalhando, já finalizando, né? A cartilha propriamente dita que é mais aprofundada. Uma das questões, quando a gente fez o primeiro fórum pós-isolamento social, em que falamos de agricultura, era que eles falavam sobre que os riscos eram mais baixos porque o produtor, na verdade, já está em isolamento. Já existe uma distância quando ele está no campo, atuando lá e fazendo o trabalho dele. E que o impacto... A ideia deles também é essa. Exatamente, que o impacto era teoricamente menor. Só que as dúvidas, né, se espalharam e a gente sabe, foi aprendendo ao longo desse caminho, desse processo, o que fazer para se cuidar, né, e se proteger em relação ao novo coronavírus. Adriana, eu queria que você falasse assim, de que forma esse material foi pensado e criado e como é que foi pensada também a adaptação, né, do que precisa ser feito à realidade desses produtores que estavam no campo? Então, a cartilha, ela surgiu pela necessidade que a gente viu dos agricultores se protegerem, por exemplo, usando máscaras, né? Que máscara é um ponto básico para todo mundo, né? Só que o agricultor acha que ele vai ficar, principalmente a agricultora, né? Acha que vai ficar com marca de sol, suor incomoda, e realmente incomoda, né? Então, uma adaptação que a gente fez foi o seguinte, o agricultor ele pode usar máscara somente quando tiver gente externa na propriedade, entendeu? Outra questão importante também é em relação às visitas, né? Eles são extremamente, como é que se diz assim, preocupados em não estender a mão, coisas assim. Então, a gente quis dar uma oportunidade para ele, né? Dizendo para ele que existem outras formas de afeto, né? E a questão de materiais, de insumos e papéis que eles recebem na rua, né? Por exemplo, ele chega com insumo em casa, meio plástico, né? Meio plastificado e tal, aquilo entra na parte de plásticos.
E aí, quanto tempo ele tem que deixar isso de quarentena? Pelo menos 3 dias, ou então isso pode ser limpo com álcool gel, álcool líquido 70%, por exemplo, entendeu? E nesse processo, né, de desenho desse conteúdo, desse material, quais foram as principais dúvidas que surgiram, Martinho? Assim, no contexto da conversa com os próprios agricultores, houve assim, um recolhimento também dessas dúvidas, dessas perguntas? O que eles perguntaram mais sobre essa questão dos cuidados a serem tomados? Veja bem, retomando até a fala inicial sua, que em relação, por exemplo, de fato, antes de responder essa pergunta, o agricultor, de fato, ele já tem um certo isolamento. Mas existe, no caso, os produtores que vão ao SEASA, que vão à CADEG e podem ser os vetores de transmissão. Então, essa preocupação a gente teve com esses produtores, ou seja, com os produtores que vão aos grandes centros, né? Notadamente Rio de Janeiro, ou pode ser o SEASA Columbandê em Niterói. Então, isso foi uma preocupação muito grande nesse sentido. Agora, com relação às medidas, que foi muito bem feita a cartilha pela Embrapa, um material de primeira, a Secretaria de Estado de Agricultura também fez uma, junto com a Fiocruz. A bem da verdade, os produtores eles não têm tido muita dificuldade em aplicar, não. Na verdade, algumas situações do dia a dia é que eles acabam esquecendo, né? Por exemplo, às vezes eles vão para a zona do comércio, às vezes lá embaixo, chega, faz o álcool gel, mas às vezes, como a embalagem que a Adriana falou ali, que tem que deixar de lado ou desinfectar, às vezes eles não fazem, porque a correria é muito grande. Embora isso é questão, logicamente, tudo de hábito. É questão do hábito e cada vez mais, igual a gente. A gente no início não usava máscara. Hoje a gente quase que obrigatoriamente já sai automaticamente de máscara. Então, eu tenho para cá comigo que os produtores também, daqui a um breve espaço de tempo, também isso vai ser automático. Ainda não é. Às vezes esquece a máscara, mas eu não vejo muita dificuldade. É mesmo questão de hábito, somente isso. Em relação às ferramentas tecnológicas, né? Já conversando sobre a construção desse material, que provavelmente muita coisa aconteceu ali na interação nos grupos de WhatsApp e outras ferramentas que vocês utilizaram nesse período, queria que vocês falassem um pouquinho, né? Quais foram as principais ferramentas que vocês viram se desdobrar aí, ou serem úteis no campo e nesse trabalho de articulação entre instituições? Olha só, gente, eu vou tomar até à frente da Adriana para falar que existe uma ferramenta que simplesmente eu não tenho nem o que comentar, é fenomenal, chama-se WhatsApp. Fenomenal. Por quê? Todo mundo tem WhatsApp. 99% dos produtores têm. Agora, você imagina, nós também ficamos em quarentena, trabalhando em home office. Eu estou aqui em casa, esse aqui é o meu home office. E eu consegui atender, por exemplo, mais de 35 produtores só para fazer o florescer emergencial, que foi tração da Secretaria de Estado de Agricultura. Nós tivemos um projeto de R$10 mil, com 2% de juros, e não houve eu não tive com o produtor. Eu simplesmente fiz tudo por WhatsApp. Ele passava todos os documentos, escritura da propriedade, ITR, CPF, identidade, passava tudo por WhatsApp, eu baixava no WhatsApp Web, montava o processo, montava o projeto e está aí. Hoje, só no município de Friburgo, nós temos 35 projetos que conseguimos viabilizar sem eu ver o produtor. Logicamente, eu sei que é o produtor, que não é um projeto fictício, é um projeto real, mas não houve necessidade e nem haveria a possibilidade de estarmos juntos. Eu, como de quarentena, o produtor também nos afazeres também reservado, e a gente conseguiu viabilizar. Então, o WhatsApp realmente é a revolução do mundo para vir. Então, é uma ferramenta que você não tem nem como você não considerar isso mais à frente. Agora, todo o processo. Agora, isso também gerou aprendizados para a própria burocracia, né? Você falou aí do processo de recepção dos documentos, conseguir dar encaminhamento e fazer todo o procedimento de forma remota. Eu queria entrar exatamente nesse aprendizado, né? A gente acho que o setor público está aprendendo, assim como toda a sociedade, a absorver hábitos novos, a se cuidar de forma diferente, a ter algumas outras rotinas
máquinas que a gente não tinha por falta de necessidade. Mas eu queria justamente abordar nesse meio para o final do programa, né? Quais foram esses aprendizados? O que você acha que a gente sai dessa experiência mais capacitado a fazer? Você acha que vai encurtar esse processo burocrático, por exemplo, para acessar os programas e projetos? Como é que você está vendo e percebendo? E aí a Adriana depois pode complementar. Como é que vocês estão percebendo, na verdade, esses aprendizados que estão ocorrendo? Eu creio, não, eu acredito fielmente que todos os processos, de todos os segmentos, vou falar da agricultura que nós estamos falando dela nesse momento, vai encurtar sobremaneira. O tempo que eu demandaria para ir à propriedade, logicamente, algumas vezes eu vou ter que estar presente, mas numa situação dessa, a gente conseguiu viabilizar em mínimo espaço de tempo. O produtor, por sua vez, também se capacitou. Para você ter noção, hoje o produtor consegue tirar ponto GPS pelo WhatsApp, me mandar e eu fazer o mapa da propriedade para entrar no cadastro do Banco do Brasil. Isso em minutos a gente consegue fazer isso. Coisa que não existia. A gente tinha que ir lá com o GPS, marcar, ver a gleba, medir. Uma semana, duas, que às vezes até um mês para fazer o processo todo. Agora não, agora você consegue fazer. Se tiver tudo afinado, e a gente, graças a Deus, aqui, dá uma ressalva aqui ao Banco do Brasil, aqui a gerência aqui do Banco do Brasil de Friburgo, extremamente competente, do Ivan, conseguiu, a gente trabalhando só com o WhatsApp, eu, gerente do banco, os produtores na ponta, a gente teve alguma dificuldade para os produtores que não tinham essa intimidade. Tem produtor ainda que não tem WhatsApp, são poucos, mas tem. Esse demorou mais, porque a gente teve que ir lá, pegar, ver então, mas eu creio que as coisas, os processos vão ser muito mais ágeis, as coisas vão ser muito mais eficazes, mais rápido e com uma melhor presteza. Isso que eu entendo, e os produtores também já estão conscientes, já estão conseguindo fazer isso muito bem. Quem não tinha foi obrigado a ter, né? É o que acelera as consequências e permite desenhar esses novos cenários. Adriana, na tua percepção, assim, quais outros aprendizados também? Como é que você percebe essa coisa do uso da tecnologia no campo? Se houve esse encurtamento aí de distância, né? Do que a gente via antes da pandemia para agora e novo normal, que tomara que logo chegue. Em relação a... Só vou voltar um pouquinho à pergunta anterior, aí dos recursos tecnológicos, incluir, além do WhatsApp, acho que também Instagram, sabe? Por exemplo, as floristas de Amparo, que tem Instagram, elas fazem lives e tal, eu acho que isso aí também foi um diferencial nesse momento agora da pandemia, entendeu? E em relação ao WhatsApp, sem dúvida nenhuma, né? O WhatsApp é tudo de bom, né? E aí, porque em curto espaço, a gente mesma divulgou essa cartilha toda por WhatsApp para os presidentes da associação, né? Em relação a esse novo mundo, né? Eu acho que o home office veio para ficar para todas as instituições, inclusive ele reduz custos e tudo. Agora, em relação aos agricultores, eu acho que ainda falta muita coisa, porque a inovação é o caminho para a transformação social e econômica, entendeu? Então, a gente precisa inovar muito ainda no campo, entendeu? Não é só ter o WhatsApp, por exemplo, no campo. Não, lógico. E o que é interessante também é justamente a possibilidade que se abriu dos produtores terem a experiência da venda direta, das oportunidades, por exemplo, que o uso de plataformas para ter contato com os consumidores, elas ficaram mais próximas. Então, acho que também tem todo aí um processo que foi experimentado durante esse período que talvez gere aí novas realidades e um passo além, né, da ampliação de mercado. Só complementando o que a Adriana falou, depois do Dia das Mães, do evento do Dia das Mães, veio o Dia dos Namorados. E aí, o que aconteceu? Algumas produtoras, como o pessoal do Amparo, começaram a fazer o quê? Propaganda no Instagram. E elas mesmas já conseguiram vender e entrar em contato direto com os clientes. Então, o Instagram realmente está funcionando maravilhosamente bem, como uma ferramenta de mercado, de marketing, e tem funcionado. E cada vez mais eu vejo produtores se especializando, mudando o layout de suas publicações, exatamente mostrando que é o caminho que eles têm que buscar.
Bem, o nosso programa chegou ao fim, mas eu queria muito agradecer vocês por terem aceitado o convite de estar aqui com a gente e também compartilhado essa experiência. Essa é uma temática que a gente vai retomar também no Fórum de Desenvolvimento do Estado, pensando em alternativas e estratégias para esse pós-pandemia, mas de antemão acho importante a gente estar aqui na TV Alerj, podendo mostrar também que o momento de crise que a gente vive tem permitido a gente vislumbrar possibilidades. E vocês são um relato vivo de que a sociedade ela se movimenta, né? Ela não está parada e tem muita coisa acontecendo, e as instituições também têm um papel fundamental nesse processo. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Esse e outros programas também estão disponíveis em formato podcast. É só acessar sua plataforma preferida e procurar por Quero Discutir o Meu Estado, Rio em Foco. Vai lá, eu fico por aqui e te espero na próxima segunda-feira. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.